Amigos de Bíblia Libre, como vocês estão? Meu nome é Edgar Escobar. Bem-vindos ao Noticielo de Bíblia Libre, com as melhores e as piores notícias do mundo cristão na atualidade. Hoje é 12 de abril, sim senhores, o aniversário do Samuelzinho. Feliz aniversário, Samuelzinho! E essas são as notícias. Cristãos reagem a declarações apocalípticas de Trump. Famoso influenciador gay reconhece Cristo. Entrevista de Joel Osteen dá errado. Erudito cristão afirma que Adão foi um hominídeo. O México está se tornando uma nação evangélica. O governo nicaragüense é acusado de perseguir os evangélicos. E começamos com uma notícia que parece quase inacreditável aqui nos Estados Unidos, onde um famoso blogueiro, que era bastante ofensivo, sofreu terrivelmente e buscou ao Senhor. Em uma reviravolta que poucos poderiam imaginar há alguns anos, o polêmico e famoso blogueiro pertencente à comunidade LGTBIQ, Paris Hilton, conhecido durante décadas por viver de escândalos, críticas mordazes e fofocas sem filtro, hoje está dando o que falar por algo bem diferente. Um testemunho de arrependimento e fé. Tudo começou com uma experiência que quase o levou à morte. Hilton, cujo nome verdadeiro é Mário Labandeira, ficou internado por 21 dias devido a uma infecção grave que evoluiu para a sepse, uma condição potencialmente fatal. O que começou como algo aparentemente comum acabou se tornando uma crise médica extrema que colocou sua vida em risco. Mas o que mais impactou não foi apenas o susto físico, e sim o que ele afirma que aconteceu durante esse processo. Segundo ele, naquele momento limite, Deus se manifestou de forma real e transformadora, algo que descreve como uma experiência milagrosa e pessoal. É aqui que a história fica interessante, pois o homem que durante anos construiu sua fama criticando e expondo outros, muitas vezes prejudicando suas reputações, hoje aparece diante de uma câmera com lágrimas nos olhos, não de escândalo, mas de arrependimento. Fui egoísta, não me importava com quem machucava, confessou publicamente, dizendo que por anos só buscava visualizações, atenção e dinheiro. Não é uma declaração superficial. Ele mesmo admite algo forte, que seus erros não foram privados, mas públicos, e que esse peso da vergonha o acompanhou por muito tempo. Mas agora ele diz que Deus não só o salvou fisicamente, mas também lhe deu nova chance de viver diferente. Ele até começou a ler a Bíblia pela primeira vez do começo ao fim, algo que descreve como avassalador, mas no melhor sentido possível. E como consequência desse processo, ele tomou decisões concretas. Ele pediu perdão a quem magoou, em privado e publicamente, e demonstrou vontade de mudar seu modo de viver. Curiosamente, ele também percebeu uma mudança na resposta das pessoas. Menos ódio, mais orações. Que bom por esse homem. Esperamos que Deus lhe traga vida espiritual e que ele seja completamente renovado. A Bíblia diz no Salmo 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Mas mudando completamente de assunto, vamos agora para a América Latina, onde um estudo acaba de argumentar por que na Nicarágua está acontecendo uma perseguição sem precedentes contra os cristãos. Atenção! A repressão aos cristãos na Nicarágua em 2025 não foi boato ou exagero das redes sociais, mas de um relatório formal divulgado em 30 de março de 2026 pela Christian Solidarity Worldwide, organização de direitos humanos focada em liberdade religiosa, intitulado Sem Trégua, mais um ano de repressão crescente na Nicarágua. E o panorama que descreve é, para dizer de forma delicada, bastante revelador. O regime de Daniel Ortega e Rosário Murillo teria transformado a vida da igreja, pastores, padres e fiéis em uma espécie de procedimento policial permanente. Como se pregar, orar ou se reunir para um retiro de jovens fossem atividades de alto risco para a estabilidade cósmica do Estado. Segundo a Christian Solidarity Worldwide, em 2025 foram documentados 309 casos separados de violações à liberdade de religião ou de crença, em comparação com 222 casos em 2024, ou seja, um aumento de quase 40%,
O relatório também destaca que muitos abusos podem não ter sido denunciados por causa do clima de medo no país. Desses 309 casos, 200 afetaram católicos romanos e 108 protestantes, incluindo adventistas do sétimo dia, o que deixa claro que aqui já não se trata de um atrito isolado com um único grupo religioso, mas sim de uma pressão maior contra comunidades de fé que não são suficientemente decorativas para o poder. O relatório detalha ainda como funcionou essa máquina de controle. Um dos mecanismos mais opressivos foram as chamadas medidas cautelares, impostas a 36 líderes religiosos em 2025. Mais de 3 vezes o ano anterior. Em que consistiam? Bem, nessa versão peculiarmente tropical da liberdade vigiada, apresentar-se toda semana nas delegacias de polícia, informar suas atividades com antecedência e pedir permissão antes de sair do seu município. Tudo normal, afinal, parece que um pastor visitando outra cidade ou um padre organizando uma atividade eclesiástica poderia causar o colapso institucional do país. Além disso, o governo seguiu proibindo atividades religiosas públicas, vigiando reuniões nos templos, interrogando sobre sermões e fotografando participantes, como se frequentar cultos exigisse auditoria policial. O relatório indica que o governo manteve o cancelamento da personalidade jurídica de organizações, totalizando mais de 5.600 organizações declaradas ilegais. Somente em 2025, 18 entidades religiosas ou vinculadas a grupos de fé perderam seu status legal. 15 protestantes e 3 católicas. Christian Solidarity Worldwide relatou que até 30 freiras de 3 ordens com presença em Manágua, Chinandega e Matagalpa foram obrigadas a deixar o país em 28 de janeiro de 2026. E você que vive na Nicarágua, o que pensa? O que acha? Qual é o seu ponto de vista? Porque aqui nos escrevem muitas notícias. Tudo isso é mentira. Aqui está tudo bem, supostamente dizem isso, não é? Provavelmente porque são seguidores do regime, mas na verdade o que os dados mostram parece ser outra coisa. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. E também todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição, certo? Essa é a verdade do cristão. Agora vamos ao nosso flash informativo. Obrigado, Flash. E atenção, porque as reações dos pastores e ministros de diferentes denominações chamaram a atenção após certas declarações bastante questionáveis do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O presidente Trump, em uma linguagem bélica e religiosa desde a Páscoa, esteve ameaçando o governo iraniano por não abrir o Estreito de Hormuz, vital para o tráfego do petróleo do Golfo Pérsico. Com uma linguagem muito florida, para dizer o mínimo, afirmou: na terça-feira será o dia da usina elétrica e o dia da ponte. Tudo em um só lugar no Irã, não haverá nada igual. Abram o maldito estreito, seus malditos loucos, ou vocês vão viver no inferno. Vocês vão ver, louvado seja lá, bem florido. Depois dessa mensagem diplomática e chegando o dia marcado, Trump voltou a atacar com uma frase bastante perigosa para dizer o mínimo, que nos levou perto da Terceira Guerra Mundial. Esta noite toda, uma civilização vai morrer para nunca mais voltar. Eu não quero que isso aconteça, mas provavelmente vai acontecer. Diante dessas frases, esperaríamos que grandes líderes espirituais logo dissessem: ei, isso não está certo. Mas o que houve foi mais um silêncio desconfortável, com alguns comentários que, sendo sincero, pareciam mais um esforço para não incomodar do que para dizer a verdade. Por exemplo, o pastor Robert Jeffords, conhecido defensor evangélico de Trump, foi questionado sobre a declaração e reagiu desviando o assunto para a importância de apoiar Israel e confiar em uma liderança forte. Melhor evitar confrontar a frase e mudar de assunto de forma elegante para não se complicar. Outro nome que aparece é Tony Parkins, que também não fez uma crítica direta à linguagem de destruir uma civilização. Em vez disso, ele enfatizou temas de segurança nacional e a necessidade de firmeza diante do Irã. Traduzido para o português simples, não vamos falar dessa frase, mas sim sobre por que precisamos ser duros. Depois tem Ralph Reed, que também evitou condenar o comentário de forma clara.
A abordagem dele foi mais política do que pastoral, focada no contexto geopolítico e não no peso moral de dizer que milhões de pessoas poderiam desaparecer em uma noite. O mais marcante foi o que eles não disseram, não o que disseram. Porque enquanto esses líderes optaram por respostas diplomáticas, outros setores religiosos, fora do círculo pró-Trump, realmente reagiram com preocupação. Uma das declarações mais fortes veio do Vaticano. O Papa Leão XIV considerou a ameaça inaceitável, afirmando que tal linguagem viola princípios do direito internacional e põe civis inocentes em risco. Por outro lado, o pastor César Vidal reagiu, mas não em um tweet explosivo, e sim em seu programa La Voz, e também no X. Em sua conta no X, após ouvir o discurso de Trump, escreveu: "Acabei de ouvir o discurso de 19 minutos de Donald Trump sobre a guerra no Irã. Duvidar do que ele disse é realmente grave." Graças a Deus, foi feita uma trégua e um acordo temporário de controle do estreito com o Irã. No entanto, a tensão no mundo continua e a tibieza da maioria das igrejas diante de um cenário de destruição e guerra total parece tão assustadora quanto a própria guerra. Uma das missões da igreja é cobrar os líderes, sejam eles quem forem, venham de onde vierem, baseando-se em um julgamento de valor bíblico. Você acha que a igreja está fazendo isso? Ou será simplesmente que por compartilharem certos temas com Donald Trump, fazem vista grossa para ele? Escreva sua opinião aqui na caixa de comentários agora mesmo. Dê sua opinião, quero ler seus comentários. Vamos lá, opine, escreva. E seguimos com as notícias. E desta vez, as notícias vêm daqui, de Houston. Sim, senhores, porque uma entrevista que fez o famosíssimo impostor Joel Osteen. Bem, saiu mal. O que parecia só mais uma entrevista no podcast Implosive virou uma vitrine reveladora do que muitos suspeitavam. Joel Osteen não é um pastor bíblico, mas um motivador espiritual cuidadosamente maquiado. Nessa conversa com Logan Paul e Mike McClellan, Osteen abordou temas como sua riqueza, a vida cristã, o céu, as críticas públicas e até Kanye West. Ele agiu de modo que gerou mais dúvidas que respostas e deixou muitos crentes desconfortáveis. Comecemos por um dos temas mais polêmicos, seu estilo de vida. Durante anos, Osteen tem sido criticado por viver cercado de luxos, enquanto prega uma mensagem de prosperidade, mas na entrevista ele decidiu esclarecer, ou tentar esclarecer, dizendo: "Nunca tive um jato, nunca tive um iate, nem uma frota de carros", acrescentando que está há 26 anos sem receber salário da sua igreja e que sua riqueza vem de livros e da mídia. Claro, porque vender milhões de livros de "Deus quer que você seja feliz" definitivamente soa muito mais humilde. O que mais chamou a atenção foi sua maneira de evitar temas doutrinários importantes. Ao ser questionado sobre inferno ou condenação, sua resposta deixou muitos cristãos perplexos. Ao ser questionado sobre o inferno, respondeu: "Não sei, nunca estudei isso." Nada mal, um pastor de uma das maiores igrejas dos Estados Unidos que aparentemente nunca estudou um dos temas centrais da mensagem bíblica. Mas enfim, talvez isso faça parte da estratégia. Se você não fala sobre pecado, julgamento, condenação, ninguém se incomoda, todos sorriem e o algoritmo também. Na verdade, várias críticas nas redes sociais apontaram exatamente isso. Usuários disseram que Osteen evita constantemente falar sobre pecado ou doutrina sólida, e que sua mensagem se parece mais com a de um coach de vida do que com a de um pregador bíblico. Alguns comentários resumiram isso sem rodeios. E sendo honesto, isso explica muito bem o tom da entrevista. Porque enquanto Logan Paul e McClellan faziam perguntas, algumas até sinceras, sobre a fé, Osteen respondia com frases motivacionais, ideias positivas e princípios gerais. Mas muito pouca profundidade doutrinária e praticamente nada de confronto espiritual. Quando recebeu críticas, ele foi claro. Disse que simplesmente não dá atenção, pois as pessoas inventam coisas e ele prefere não responder. Uma estratégia conveniente, principalmente quando as críticas são questionamentos legítimos sobre doutrina, dinheiro e coerência pastoral. A entrevista também tratou de Kanye West, descrito por Osteen como respeitosa, gentil e sincera. O que soa bem, embora novamente zero análise espiritual, zero discernimento, só boas vibrações. O problema não é Osteen ser gentil, positivo ou carismático.
O problema é que, quando você tem uma plataforma gigantesca e fala em nome de Deus, não pode reduzir o evangelho a frases bonitas e clichês sem conteúdo. Assim imagino o Austin após a entrevista. Não, eu errado. Eu errado? Não, mas... E é que, meus irmãos, o que Paulo disse a Timóteo em sua segunda carta é absolutamente verdade. Virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina e com coceira nos ouvidos buscarão mestres conforme seus próprios desejos. E seguimos com as notícias. E agora vamos para o meu México, lindo e querido. Claro que sim, vamos lá. No México está acontecendo algo que há algumas décadas teria parecido impensável. O mapa religioso do país, historicamente dominado pelo catolicismo, está mudando em um ritmo bastante acelerado. Não se trata de percepções ou sensações nas redes sociais, nem de achar que agora há mais igrejas. Existem dados concretos, números oficiais e tendências claras que apontam em uma única direção. A fé evangélica é hoje o setor religioso que mais cresce no país na última década. A informação vem de uma análise realizada a partir de registros oficiais da Secretaria de Gobernação, SEGOP, publicados no Diário Oficial da Federação e revisados por meios como El Sol de México, que depois foi repercutido pelo Evangelho Digital. E o que esses dados revelam? Algo bastante contundente. Nos últimos 10 anos, foram apresentadas 1.873 solicitações para constituir associações religiosas, das quais 1.270, ou seja, 69%, correspondem a igrejas cristãs e evangélicas, enquanto apenas 24% pertencem a organizações católicas. Não se trata só de crentes individuais, mas de novas igrejas se organizando legalmente, comunidades reais, ativas e em crescimento. Não só há mais pessoas se declarando evangélicas, mas também mais estruturas, congregações e expansão territorial. Isso se confirma com outro dado igualmente revelador. Atualmente, existem no México 10.568 associações religiosas registradas, das quais 6.724, ou seja, 63%, são confissões cristãs não católicas, contra 3.756, ou seja, 35% católicas. Ou seja, embora o catolicismo continue sendo majoritário na população, em número de organizações, já foi amplamente superado pelas confissões cristãs não católicas. Que bom, palmas! Palmas! Que bom ver cada vez mais cristãos evangélicos no meu México lindo e querido. Espero que a palavra de Deus cresça, mas com igrejas de sã doutrina, não dessas do movimento da prosperidade, reino de agora ou movimentos proféticos apostólicos. Isso não é crescimento verdadeiro. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 3:6, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento quem deu foi Deus. Assim, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E seguimos com as notícias, desta vez com uma afirmação bastante questionável, ao estilo de John Walton e mais ou menos de William Lane Craig. Pois, um famosíssimo erudito. Eructito, filho, se pronuncia eructito. Opino. Em uma nova edição do que já poderíamos chamar de releituras criativas das origens, o renomado teólogo britânico N.T. Wright voltou a acender o debate, desta vez não sobre Paulo nem sobre a justificação, mas sobre algo um pouco mais básico, o início da humanidade. Segundo declarações recentes divulgadas por Protestia e corroboradas por entrevistas e artigos anteriores em biólogos, Wright sugere que Adão e Eva não precisam ser necessariamente entendidos como os únicos primeiros seres humanos criados de forma direta, mas sim como uma espécie de protominídeos, ou representantes escolhidos dentro de uma população humana mais ampla. Ou seja, em vez de serem os primeiros de todos, eles seriam algo como os primeiros, mas com funções especiais, uma espécie de delegados espirituais entre outros humanos já existentes. Simples, não é? A proposta que Wright vem desenvolvendo há anos tenta harmonizar o relato bíblico com os dados da ciência contemporânea, especialmente a evolução, sugerindo que Deus pode ter escolhido um casal específico de um grupo humano para um papel representativo na história da redenção. Nessa visão, Gênesis não é uma crônica das origens biológicas, mas uma narrativa teológica sobre a vocação, queda e propósito humano.
E claro, no mundo acadêmico isso soa bastante sofisticado, uma leitura que respeita a ciência, mantém a teologia e oferece uma síntese elegante. O problema é que, quando essa elegância chega ao campo doutrinário, as coisas ficam, digamos, interessantes. Críticos dos setores reformados e conservadores logo apontaram que essa abordagem gera sérias tensões com a leitura histórica tradicional do texto bíblico. Meios, como o The ACLA Report, alertaram que diluir a historicidade de Adão como o primeiro homem não é um assunto menor, já que afeta diretamente a estrutura teológica que conecta o pecado original com a obra redentora de Cristo, como o segundo Adão. Porque, claro, se o primeiro Adão deixa de ser claramente o primeiro, a comparação paulina começa a exigir algo mais do que fé, talvez também um pouco de imaginação. Wright já causou esse tipo de reação antes. Ao longo de sua trajetória, ele questionou leituras tradicionais, propôs estruturas alternativas e, nesse processo, gerou tanto admiração quanto preocupação. Pode-se dizer que, se algo caracteriza seu ministério acadêmico, é justamente essa capacidade de incomodar, sempre com um sorriso britânico e uma argumentação bem estruturada. Eu, honestamente, prefiro acreditar no mestre, que foi absolutamente claro em Marcos 10, 6. Mas, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Fim da história, não é? Mas enfim, tem pessoas que acham que sabem mais do que Jesus. Vamos para a nossa sessão favorita. Oremos. Oremos pela paz no Oriente Médio, neste clima de guerra mundial. Oremos pela Nigéria, onde ataques armados contra 2 igrejas cristãs no estado de Kaduna deixaram pelo menos 7 mortos e vários sequestrados em pleno período da Páscoa. Oremos pelo povo do Líbano, atacado esta semana por Israel, com um saldo de mais de 250 mortos, para que a palavra do Senhor seja pregada neste território e traga paz ao coração e à sua terra. Oremos pela crise humanitária do Sudão, onde há mais de 11 milhões de deslocados e 400 mil mortos em um conflito armado silencioso na África. Para aqueles que dizem que o mundo está em avivamento, na verdade o que o mundo evidencia é uma terrível crise. E nós o que estamos fazendo? O que devemos fazer é orar e pregar. Por isso, não nos cansemos de orar. Oremos. E agora vamos ao meme da semana. Pois é, se Adão foi um hominídeo, um Homo sapiens, ou um Homo erectus, ou um Homo habilis, então a Bíblia me geraria muitas perguntas. Essa afirmação levanta mais dúvidas do que esclarece. O que acha? Comente e compartilhe este vídeo nas redes sociais. Obrigado por nos acompanhar. Deixe seu like, lembre-se de se juntar aos nossos patrocinadores no Patreon e nos acompanhe nos outros vídeos que temos aqui neste canal. Obrigado por estar conosco no Noticielo de Bíblia Libre. Parabéns para vocês, parabéns para vocês. Parabéns para vocês. Quê?